Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom, boa noite. Tá ligado? Boa noite, estamos começando mais uma live. Você que está em casa, Sônia que está aqui ouvindo, vendo, veja para nós se o som tá bom. Se o som não tiver, vocês falem para nós, por gentileza, mandem mensagem que a Sônia vai ver aqui pra gente. Mais uma vez eu vou dizer que nós temos o canal no YouTube, que tem um monte de vídeos lá. E que você pode ir conhecer a nossa videoteca. Tem muita coisa interessante, tem meditação do karma, que eu sempre falo aqui. Por que eu falo sempre dela aqui? Porque a gente tem a ideia de que a gente precisa sofrer e a gente não precisa sofrer. E a gente descobrir isso é algo assim, libertador. Então, se você ainda não viu, vá lá, procure. Tá lá, acho que é meditação, né? De libertação de karma. E tem mais um monte de vídeo com temas muito interessantes. Eu tenho certeza que se você for lá, um deles vai olhar. O vídeo vai te escolher, na verdade. Não sei bem se é você que vai escolher o vídeo, mas o vídeo vai te escolher e quando você for ver, você vai olhar e falar assim, nossa, era isso que eu estava precisando ver hoje. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque já aconteceu comigo e com muita gente, vezes, né? E acontece com muita gente que acaba dizendo, contando depois de alguma forma. E quase sempre, e mesmo que você já tenha visto o vídeo, às vezes você pode ver, sei lá, 500 vezes, que nenhuma das vezes vai ser igual. Você sempre vai ouvir uma coisa diferente, você sempre vai ter uma lição diferente, um aprendizado novo. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, melhor que a semana passada. E que, graças a Deus, mais uma quinta-feira a gente está aqui se reunindo novamente, né, para experimentar paz, experimentar alegria, realização, transformação. Como disse há pouco a Simone agora, fazer uma avaliação de como a gente está, como a gente é, né? O quanto a espiritualidade ajuda a gente a mudar, não sei como antes, né? Como a Simone falou que um dia ela vai chegar aqui, vai sentar aqui, né? Quero estar encarnado ainda, Simone. Deus quiser. Porque assim acontece rápido. Não é? Chegar aqui, sentar e falar, gente, nada mais me incomoda. Nem a Maria tirou do sério mais. Nem os cachorros, né? Nem o pessoal do trânsito, nada. Tá tudo. Nem os motoqueiros. Nada. Vai chegar aqui, ela vai chegar aqui voando. Então é para isso que nós temos nos esforçado, né? Temos olhado para esse tipo para essa forma de estar no mundo, né? E hoje a gente vai abordar um tema que é muito importante. Eu acho que vocês já ouviram isso, a gente já ouviu várias vezes isso aqui, eu ouço de algumas pessoas aqui, né? E ouço também de outras pessoas, de outros canalizadores, de pessoas que ouvem, eu nem vou citar nome porque são vários canalizadores, né? Mas a questão é a mesma, né, que acontece. E eu vejo também que muitos canalizadores já abordaram esse tema de alguma forma. A gente vai abordar da nossa forma, né, para que esclareça um pouco as pessoas que fazem esses questionamentos, né? E qual é o questionamento que a gente ouve muito? Ah, mas eu acho que é um pouco repetitivo, ou é muito repetitivo, o tema é isso, aquilo, tal. Então, primeiro a gente precisa entender assim, quando a gente vai ver alguma coisa, o que a gente está procurando? Né? Qual é o objetivo nosso? Ah, eu quero ver uma coisa que me ocupe a mente, tá? Que deixe eu ativa, né? Isso é muito monótono, muito parado, a mesma coisa.
Então nós precisamos deixar muito claro, e vocês procurarem, principalmente os canalizadores aí, que são os mais conhecidos, que são uma meia dúzia deles, um pouco mais, que fazem isso, 10, sei lá quanto. O que eles falam sempre? Esse tipo de trabalho que nós estamos desenvolvendo não é para uma religião. Tanto é que nós temos dito muitas vezes aqui, a nossa proposta não é que enche de pessoas aqui, que vem um monte de gente, que começa a frequentar e que cobre os dízimos lá para, né, para arrecadar dinheiro. Não. Esse trabalho nosso e dos canalizadores, pelo menos a maioria dos que eu conheço, nós temos sido muito claros. Esse tipo de assunto, esse tipo de tema, é como a Simone falou agora. Se a pessoa sentir interesse, é porque a alma dela está pronta para ouvir esse tipo de informação. Porque nós não estamos aqui divulgando uma religião, nem querendo atrair pessoas para uma religião, ou que as pessoas saiam de uma outra igreja e venham para cá. Não é essa a proposta nossa, né? É uma proposta bem diferente. Embora contemple o que está escrito nos livros sagrados da religião. Então vou enfocar 2 temas mais principais para vocês verem que é a linha que nós temos adotado. Quando Jesus disse lá, quando orares, entra na tua casa, fecha a tua porta e no silêncio do seu coração, pede a Deus, porque antes de você pedir, Ele já sabe do que você precisa. Então quando fala, entra na tua casa, fecha a tua porta, né? E no silêncio, acho que todo mundo sabe que silêncio é ficar quieto, não é ficar falando, né? Então, as nossas propostas aqui, ela não é uma proposta religiosa, né? De uma religião, né? Qual que é a nossa proposta aqui? E aí contempla uma fala do Yogananda e outros hinduístas que falam do mesmo nível, o quê? As pessoas, normalmente, elas não conseguem ficar 1 hora quieta. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ter ocupação na mente. A mente precisa estar ocupada. Ah, mas é muito chato meditar e tal. Tudo bem, a gente respeita isso para as pessoas que acham isso. Mas quando ele diz lá que a pessoa não consegue ficar 1 hora quieta sem que tenha alguma coisa que ocupe a mente delas, isso demonstra que a pessoa não consegue ficar em paz. Ela precisa ter, ou levantar, sentar, ajoelhar, cantar, louvar, agradecer, e né, ela precisa ficar fazendo coisa o tempo todo. Ela não consegue entrar em contato com o Deus interior dela. E a nossa proposta é exatamente nesse sentido que Jesus fala. É você fechar a porta e no silêncio do seu coração, você fazer o quê? Você conversar com Deus. A proposta nossa é que as pessoas não falem de Deus, que elas conheçam Deus, experimentem Deus e vivam com Ele. Não é nós enchermos a mente das pessoas de ocupações. É algo completamente ao contrário. Porque se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar nos textos, nos livros de meditação, inclusive tem um livro que eu recomendo para quem gosta de ler sobre a parte científica do assunto, é A Neurofisiologia da Meditação. É um excelente livro que fala sobre os benefícios da meditação, né? E aí o que diz, né, nesses textos? Quando a mente está vazia, como disse Jesus, quieta, lá no cantinho, no seu quarto, fechadinho, quietinho, quando a mente está vazia, a felicidade se manifesta na mente naturalmente. A gente é feliz de graça, vamos pensar assim. As pessoas que meditam, que fazem meditação, elas sabem disso, né? Ir meditar não é um sacrifício, é uma felicidade, né? É talvez como uma criança comer um doce, ou para quem gosta de chocolate, comer um chocolate, né? Então, quando você medita, é prazeroso, é agradável, é satisfatório. Então, esse tipo de direcionamento que nós fazemos aqui, ele não é um direcionamento para ocupar a mente da pessoa ou encher de informações, né? Ela é bem focada, bem focal.
E se vocês verem os meditadores que estão junto aí na mídia, fazendo esse mesmo trabalho que nós fazemos, eles falam a mesma coisa. Isso aqui é para quem? Para a alma que está despertando, para a alma que ela sente o chamado. Fala, nossa, eu achei, deixa eu ver esse negócio aqui. Vou ver. E começa a ver, nossa, que legal, que bacana. Outro vai olhar e falar, que babaquice, isso é coisa de fanático, isso é coisa aí, vai nomear talvez de outro jeito. Vai falar, não, prefiro ouvir música, vou ver se qualquer coisa lá. Não que esteja errado, esteja certo. Então, é bom que as pessoas entendam que esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, ele é exatamente para as pessoas que estão em processo do despertamento. Que é o que disse Jesus lá. No silêncio do teu coração, você pede a Deus, você fala com Ele. Você ouve a resposta, né? Porque como nós falamos, quando a mente está atribulada, às vezes você até pede, mas não sabe nem o que Deus falou para responder. E quando a mente está quieta e você pede, você sabe qual foi a resposta que Deus está dando. Se vai demorar, se não vai demorar, enfim, não importa qual seja o resultado, mas é você ouvir a resposta daquilo que você pede para Deus. Então nós, como não temos um objetivo de religiosidade, né, com todo respeito à religiosidade, nossa proposta não é essa. A nossa proposta é que as pessoas se despertem, que elas conheçam a Deus, experimentem Deus e vivam com Deus. Como disse a Simone, qual é o resultado da minha espiritualidade? Faz 50 anos que eu participo de um evento, qualquer tipo de segmento religioso. Ótimo, legal. O quanto você mudou em 50 anos, em 10 anos, em 20 anos? E nós temos visto, felizmente, né, muitas pessoas que estão aqui, vêm aqui e que a gente conversa depois, falam, nossa, mas se fosse antes, se fosse antes, né? Se fosse, quer dizer, porque essas pessoas eles estão mudando. Né? A gente conversa com as pessoas que, né, a vozinha, né, Dri? A vozinha que fala na orelha, né? Então, quando você descobre que tem uma voz que fala com você, e não é alucinação. Pode ver que você já foi no psiquiatra, foi no psicólogo já, né? Ninguém quis internar você, porque não é alucinação, né? É o contato direto com Deus, com a fonte, com a espiritualidade. Então nós não temos nenhuma tendenciosidade de querer agradar, de querer... Não é essa a nossa proposta, né? E entendemos com todo o respeito as pessoas que acham que é repetitivo. Por quê? Porque todos os canalizadores, se vocês observarem, eu já observei vários deles, ouço, né, vários deles, e eu vejo assim, do que fala os canalizadores que conhecem Deus, que falam da fonte? É sobre Deus, sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a benevolência, sobre a felicidade, sobre a saúde, sobre a paz. Então, quando você começa a falar disso 1, 2, 50, 500, 1000 vezes, você não foge, porque nós não temos tendência de agradar, que as pessoas venham ver e venham assistir e fazer um show e fazer uma palestra com um discurso, com uma eloquência, né? Não é para isso. O nosso foco, tanto quando da espiritualidade, é exatamente as mentes que estão sendo despertas, porque eu não sei se vocês sabem, mas há um grande equívoco, por exemplo, hoje na juventude, que eles não aceitam muito as religiões. Eu não gosto dessa religião, eu não acredito em Deus desse jeito, porque os índigos e os cristais que estão vindo, e outros mais avançados que estão vindo, eles não aceitam esse Deus das igrejas. As crianças podem matar, elas não vão para isso daí. Por quê? Porque a forma deles verem Deus é diferente. Então, a nossa proposta é de alcançar essas pessoas que não se agradam nas religiões tradicionais. Então nós temos uma outra proposta, que é esse contato direto, que é o experimento. Não é a pregação, não é falar de Deus, não é isso. É que as pessoas comecem a experimentar, que as pessoas comecem a ver o resultado na vida dela, que a pessoa possa, ela mesma, saber que ela pode fazer o que um líder de qualquer segmento religioso faz. Tanto que quando as pessoas vêm aqui para passar na maca, passar nos atendimentos aí, que o grupo
que atende as pessoas, são todas pessoas que vieram aqui, começaram, alguns até analfabetos, e trabalham ajudando as pessoas. Por quê? Porque elas não ficam, eu vou falar de Deus para você, eu conheço o versículo tal, versículo... Não, as pessoas às vezes nem conhecem versículo nenhum, não sabe ler, mas ela vai lá e atende a pessoa e a pessoa fica bem. A pessoa volta para casa e às vezes traz uma pessoa da família, ou um amigo, uma amiga, e fala, eu fui lá e eu me senti bem. Então o que é isso? Isso é experimentar. Isso é você ter uma comprovação da sua espiritualidade. Não é achar uma pregação bonita ou uma palestra bonita e você vai para casa e continua... E nada muda, né? E nada muda. Eu acho que a grande questão é assim, qual que é o uso que a gente faz daquilo que a gente ouve? Né? Porque se a gente não faz uso nenhum, a gente não muda, a gente escuta inúmeras vezes, várias vezes a mesma coisa, mas a gente já fez aquilo que a gente escutou? Você já mudou, né? Já vivo em pleno amor, nada mais me incomoda, já mudei o suficiente, né? Acho que são questionamentos bons da gente se fazer. Sim, então, e é nesse sentido que a gente está esclarecendo isso, né? Porque todos os meditadores falam a mesma coisa. Se a pessoa não está em processo de despertamento, ela está acostumada com a tradição, né? Vai lá, ela reza, ela senta, ela ora, ela clama, e ela canta, e dança, e ajoelha, e pronto, ela passou 1 hora, 2 horas, ela se ocupou. Uma outra pessoa, essa mesma pessoa, talvez no lugar como nossos trabalhos são feitos, ela fica entediada, porque ela gosta de ocupar a mente dela. E a nossa proposta é encher o coração de vocês. Essa é a nossa proposta. É que a alma de vocês se reconheça daquilo que está escrito no livro sagrado de vocês. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. São palavras de Jesus. Então, é nesse lugar, desse lugar, e para esse lugar que nós estamos descobrindo em nós e orientando que vocês experimentem isso em vocês. Quem vocês? Que estão aqui, que vêm às lives, que falam das lives para outras pessoas, né? Então, nós estamos assim, focado nas lições do Cristo, de forma que a gente possa experimentar. De forma que a gente possa experimentar. Porque as pessoas que experimentam isso, elas não querem outra coisa mais. A pessoa que experimenta Deus, ela não quer outra coisa. Ela está saciada, se podemos dizer. Ela está suprida. Ela não, pode oferecer isso, oferecer A, B, C, D. Não, vamos ficar aqui, né? Então, e a gente, outro dia uma pessoa falou assim, mas por que vocês não pegam, né, pessoas que receberam benefícios de cura, de saúde aqui, mas vocês deviam pegar todas as pessoas que são curadas lá, e vocês deviam permitir, né, e fazer que as pessoas revelassem as curas que tiveram, e isso, né, as pessoas precisam saber. Então, não é a proposta nossa, não é curar corpo de gente. Não é melhorar, só focar no corpo nosso. Deus quer a alma, porque o corpo faça o milagre que vocês fizerem, que nós fizermos, mas o corpo vai apodrecer um dia. Ou vai virar pó, se queimar, se for cremado. Né? Ou se ficar no freezer vai demorar um pouco, se for lá no formol, quem doou o corpo para a universidade. Mas no fim, vai tudo ficar no fim. Então a nossa proposta não é o corpo. A nossa proposta, quando eu estou falando a nossa, é porque eu estou falando eu como pessoa, que eu penso assim, e a espiritualidade que nos assiste, Deus que nos inspira, a mãe para aqueles que são católicos, Kali para aqueles que são do hinduísmo, né? Buda para quem é do budismo. Então a nossa proposta é a alma. É pôr a alma para que a alma descubra de onde ela veio, por que ela está aqui, o que ela tem que fazer aqui e para onde ela vai. Não é assim, Simone? Faltou alguma coisa? Eu ia comentar, eu já falei sobre isso, fora da live, sobre as coisas que a gente escuta a vida toda, até que um dia você resolve viver aquilo, né? E eu já falei aqui sobre essa questão, né, de Deus.
de chamar Deus de Pai, né? Aqui para vocês que estão aqui já me ouviram falar sobre isso, mas eu acho que eu não falei em nenhum momento em vídeo. Que eu cresci ouvindo isso, todos nós crescemos ouvindo isso, né? Que Deus é nosso Pai. Mas quantas vezes a gente chamou Deus de Pai, sabe? Não de Senhor, não de Deus, né? Mas de Pai. E o que a gente sente quando a gente fala isso? Eu não sei vocês, mas eu imagino que talvez mais pessoas passem por isso, porque eu estou falando sobre algo que aconteceu comigo e é necessário uma atenção para isso, inclusive, que certo dia estava lá fazendo minha oração e resolvi chamar Deus de Pai, não de Deus, porque eu falo com Deus, converso com Deus, chamando Ele de Deus, mas nesse dia resolvi fazer diferente, que eu queria chamar Ele de Pai. E quando eu chamei Ele de Pai, sabe quando você sente um negócio assim meio estranho, né? No sentido de aquela coisa que você nunca fez, que você ouviu que era verdade, mas que você faz e de repente você percebe que em você aquilo não era 100% verdade, sabe? Que você não sente que talvez aquela história de que você não é digno, talvez, de chamar de pai, não sei exatamente se seria isso, mas causa um pouquinho daquele arrepio de, nossa, tô chamando de pai, né? É como se, sei lá, você crescesse ouvindo que alguém é seu pai e de repente um belo de um dia você resolve falar com essa pessoa e você chama essa pessoa de pai. E aí você vai olhar e você vai falar assim, nossa, né? Eu nunca tinha chamado essa pessoa de pai, eu nunca tinha sentido isso. E nesse dia eu percebi que eu cresci, vivi 30 e tantos anos, não vou contar a idade, 30 e tantos anos, e que até aquele presente momento talvez aquilo não fosse uma verdade para mim. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente experimente e reconheça, né? Será que isso que eu escutei e que eu falei a minha vida toda é verdade ou será que eu só estou falando da boca para fora? Será que eu estou vivendo isso realmente? E naquele dia eu percebi que talvez eu não vivesse isso 100%. Que eu conversava, ok? Mas que eu não vivia exatamente como filha de Deus. E todos nós somos filhos de Deus, mas o quanto será que a gente vive como filho de Deus, ou como servo de Deus, ou como aquém até inclusive de Deus, né? E quando eu falo até sobre essa questão de experimentar, é porque quando isso aconteceu, eu não parei só porque foi assim, isso aqui foi meio estranho. Eu continuei. E eu continuei hoje, chamo de pai, tá tudo certo. Não sinto essa questão mais, né? Porque não era uma relação de Deus comigo, mas uma relação minha com Deus, que vai saber por que cargas d'água, né? Por que cargas d'água a gente sabe. Porque a gente cresce com tantas situações, a gente escuta tantas coisas, mas a gente não para experimentar, para viver aquilo como uma verdade. E eu diria que essa é a nossa principal questão, não a nossa principal questão, a nosso principal intuito em relação a tudo que a gente fala, a tudo que a gente faz aqui. Que a gente possa experimentar, que a gente possa viver realmente como filho de Deus, que a gente aprenda a fazer isso. Porque durante tanto tempo, tantos séculos, tantas coisas aconteceram que talvez a gente tenha desaprendido a viver como filhos de Deus de verdade, sabe? E é isso. Então, porque é exatamente como a gente estava falando agora, né? Que as pessoas querem que a gente divulgue mais as coisas que acontecem, as pessoas que são curadas, que recebem tipos variados de benefícios. Então a nossa proposta não é fazer uma propaganda para encher de gente aqui dentro, não é essa a proposta. A proposta é que a alma que se sentir chamada para isso, ela de alguma forma ela vai vir para cá, ela vai achar isso aqui e outros canalizadores em outros lugares que trabalham da mesma forma, né? É nesse contexto que as pessoas, que o nosso trabalho está sendo focado, né? Para que as pessoas elas encontrem, elas se vejam que estão despertando, elas vejam que ela tem uma maneira diferente de estar no mundo, uma maneira diferente de pensar. Ela quer alguma coisa diferente, ela quer experimentar, ela não quer ouvir falar ela não quer ouvir falar ela quer experimentar essas questões, ela quer fazer parte desses acontecimentos. Então é para isso que o nosso objetivo
é focado nesse sentido. E nós, então, não temos nenhuma preocupação de que as pessoas, às vezes, não, mas eu acho que é repetido, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, porque é só para quem está desperto. Que a pessoa que está desperta, como a gente já ouviu várias pessoas, nossa, agora eu encontrei algo para mim, eu queria isso, é exatamente isso que eu procurava, é isso que eu quero. Então, aquelas pessoas que têm a sua religião, que está contente, que está feliz, continua na sua religião, continua indo. Você gosta de vir aqui também, as portas vão estar sempre abertas, né? A gente vai sempre dar o melhor de nós para as pessoas, mas a proposta, ela não é uma proposta, digamos assim, igrejeira, né? É uma proposta para a alma, para a cura da alma, para a libertação da alma, para a salvação da alma, para que a pessoa encontre em si mesmo, né? Ela encontre em si mesmo a resposta para todos os seus problemas. Porque o que a gente observa? Acho que todos vocês que ao verem essa live, ou vocês que estão aqui, ou quem está nos vendo, né? O que a gente observa, né? Eu lido com pessoas e eu vejo muito isso. Pessoas que estão numa determinada religião há 10, 20, 30, 50 anos, e a tristeza está nos olhos dela, o medo está nos olhos dela, a ansiedade está nos olhos dela, a dúvida está nos olhos. Então, o que fez 50 anos de igreja, de religião, de busca? Então, a nossa proposta, ela não é isso, é apagar essa névoa que está nos olhos. Inclusive, muitas vezes eu conheço pessoas que são lideranças religiosas, não vou mencionar na A ou B, que isso não importa também, e se vocês observarem na mídia, a mídia está cheia de lideranças religiosas, e você olha nos líderes, você vê dentro da própria pessoa a arrogância de alguns, o desrespeito de outros, a insegurança de outros, a ansiedade de outros. Quantos líderes não estão aí precisando de tratamento, né? Então, como disse a Simone, o que eu faço com isso? O que isso fez para mim, né? Então nós precisamos entender assim, a proposta nossa, ela não é para esse lado, é para que comece a modificar a alma das pessoas, que elas se sintam fortes o suficiente, né? Que é um tema que nós vamos falar num outro dia, que é assim, então, mas as pessoas que estão com Deus, elas não têm problema? Tem. Mas você passar um problema com Deus é infinitamente diferente de você passar um problema sem Deus. Não impede, nada impede que os líderes religiosos tenham suas enfermidades, tenham seus conflitos, mas o que não cabe é a tristeza, o medo, a dúvida, porque Deus não permite isso. Isso Deus não permite. As pessoas que passam as provações com Deus, você vê nos olhos dela que ela está passando, mas ela está suprida por dentro, né? Eu tinha uma paciente, agora me vem à mente, vou falar dela, não vou falar o nome, né? Que ela foi numa médica, uma médica mental, né? E a médica falou para ela, olha, nunca na minha vida eu atendi uma paciente que tem dificuldades com tanta força de vontade de vencer. Com tanta força de vontade de vencer. Com tanta confiança que vai passar por isso. Então nós vamos passar sim. Nós vamos passar por... Todo mundo passa. Todos, seja da liderança, seja da participação, não tem importa. Agora, quando você passa experimentando a presença de Deus, da espiritualidade, é completamente diferente do que nós vemos às vezes. Qual é a diferença? A gente vai falar disso num outro tema, um outro dia. Você pode até anotar depois sobre isso. A diferença é que a pessoa, ela vive a dor, ela vive o medo, ela vive a ansiedade, ela vive a incerteza, a dúvida, a fraqueza. Enquanto que aquele que passa pela provação, mas passa com Deus, faz igual Santa Rita. Deus, aumente as minhas provações, porque até ontem foi muito fraco isso que eu passei. Quero aumentar. Então, desse jeito não vai estar servindo para nada para mim. Pode aumentar hoje, aumenta amanhã, porque hoje foi muito pouco. Terminou meu dia, não deu nem graça a provação que eu tive. Dá para aumentar, né, Valquíria? Né? A Valquíria disse que vai começar a pedir agora para aumentar as provações dela. Né? Então, o que é isso? Né? O que é isso?
É o espírito que está pronto. É o espírito que está pronto. É o espírito que está o quê? Ele não tem uma doutrina. Ele não tem uma religião. Ele tem Deus nele. Deus é com ele. Deus é nele. Vós sois a imagem e a semelhança de Deus. Ele habita em vós. Então, não que nós não possamos passar por experiências, por provações, mas o que não é saudável é a fraqueza, né? É a comorbidade que a pessoa passa nas provações. Porque quando você está na provação, né? Mas se está Deus lá, pode o mundo virar de ponta cabeça. Assim, vai doer, mas sei que vai passar. Eu vou sair do outro lado, eu vou vencer, né? Então, quando nós estamos falando dessa questão, é mais assim para que as pessoas que observam, e às vezes até alguns ficam assim, mas não tem como fazer outra coisa. Não, a nossa proposta não é encher a mente de vocês de informações, de cantar, de dançar, de levantar, de ajoelhar, de rezar, de clamar, de louvar. Não. Volto à frase que a gente falou no início. Quando a mente está quieta, a própria felicidade se manifesta em nós. Os meditadores sabem disso. Né? Você entra no estado de leveza, de brandura, de mansuetude, de alegria, de realização. E você quer mais disso. Você busca mais isso. Então é por isso que nós não divulgamos. Nós falamos assim, muito superficialmente. Nós não divulgamos assim o que é feito, as pessoas que sararam disso, daquilo, que conseguiram, né, dar testemunho. Isso não importa para nós. Não é importante. Porque o corpo, faça o que for, o corpo um dia deixa de existir. Agora a alma não. A nossa proposta é assim, que a alma de vocês se rejuvenesça, que a alma de vocês se cure, porque a hora que a alma estiver curada, o corpo vai curar junto. Vocês nunca vão ver uma alma pura com doença, porque não combina isso. Se a alma está pura, se a alma está curada, o corpo se cura sozinho, né? Então, essa é a nossa, procuramos levantar esse tema para que as pessoas entendam, às vezes, por que a gente não faz, por que a gente não divulga, por que a gente não inventa outras coisas para ficar mais, ocupar a mente. Não, nós queremos desocupar as mentes. Que vocês fiquem com as mentes vazias, só cheia de Deus dentro dela, dos anjos, da luz, da saúde, da paz, da felicidade, da harmonia, né? Todo mundo fala aqui que é paz. O dia que tirar todo o pensamento da mente, a paz vai ressurgir naturalmente. Então, se alguém acha aí que não tem paz, tire os seus pensamentos da cabeça, que você vai ver a paz. Vai crescer que nem bolo que você põe fermento, vai ser até fora da cabeça. Vai ficar assim, né? Uma cabeça grande, né? Porque a paz vai transbordar. A felicidade vai transbordar. O que tira a paz é as minhocas, os chinelos velhos, as garrafas vazias, os pneus velhos que estão na cabeça das pessoas. Isso tira a paz. O silêncio não. Por isso que nós estamos falando que a nossa proposta é seguir os ensinamentos de Jesus. Entra na tua casa, cerra a sua porta e no silêncio do seu coração você pede para Deus. No silêncio é ficando quieto. Eu acho que todo mundo sabe que silêncio é ficar quieto. Não é ficar gritando, clamando, pedindo, implorando. Não. E Jesus é muito claro quando diz assim, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. E quem já teve a experiência de conversar com Deus, já sabe disso. Muitas vezes, quando você vai pensar em perguntar algo para Deus, Ele antecipadamente fala, não fale sobre esse assunto, vamos conversar sobre outra coisa que é importante para você, não é curiosidade. Nós não estamos aqui por causa das curiosidades, estamos aqui para ajudar a sua vida a melhorar. Né? Isso antes de você pensar em falar, Ele já... Não preciso falar.
Quer chorar? Pode chorar. Não, tá abrindo a boca. Dúvida, gente? Alguém não compreendeu a mensagem? Querem perguntar? Querem questionar? Querem fazer um adendo a isso? Não? Ninguém perguntou nada? Um de cada vez. Simone, quer falar alguma coisa? Não quero. Não? Já falei, já. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, e que se vocês estão aqui é porque vocês estão buscando, porque de alguma forma isso aqui que eu digo é nos vendo, nos ouvindo, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a algum tempo. Porque as pessoas que não estão num processo de despertamento, entendam vocês, despertar não é dizer que as pessoas são melhores. Despertar é apenas um momento de cada um. É um momento de busca das pessoas. Somos os buscadores, né? E aí você vai achar interesse nessas questões, nessas lives, como disse a Simone, tem um monte de lives lá. Se vocês procurarem o tema, vocês vão encontrar muitos temas lá. E a gente fez questão de deixar esse tema, que é para que as pessoas entendam que é para uma parte das pessoas que estão nesse estado de consciência, se podemos falar. Uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém. Amém.